Se você quiser fazer uma torta de maçã do zero, primeiro precisa criar o universo. As inesquecíveis palavras de Carl Sagan, abrindo um dos episódios de Cosmos, eram acompanhadas de uma informação interessantíssima. Se você cortar essa torta ao meio e depois cortar um dos pedaços pela metade e assim sucessivamente, só vai conseguir repetir essa ação cerca de 90 vezes. Após tantos cortes, as metades que restarão serão tão pequenas que entraríamos no mundo subatômico, um lugar onde as regras são tão diferentes que o tornam extremamente difícil de entender. Nós percebemos a realidade macroscopicamente. Nossos cérebros já nascem carregados com programas capazes de lidar com os problemas macroscópicos que enfrentaremos. Sabemos instintivamente que se empurrarmos o chão para trás, vamos nos mover para frente. E fazemos isso, primeiro apoiados em 4 apoios, depois em 2. Sabemos naturalmente também que devemos ingerir comida para reagi-la quimicamente dentro de nossas células e manter suas máquinas biológicas funcionando. Intuitivamente exploramos o mundo em volta de nós e aprendemos o que é saudável e o que é perigoso. Durante 2 centenas de milhares de anos, nosso aprendizado não ultrapassou muito esses limites, até que começamos a perceber padrões. Tudo que caía com a mesma aceleração. Determinadas épocas do ano eram mais quentes, outras mais frias. A temperatura da água parava de subir quando ela começava a ferver. Foi o entendimento desses padrões que começou a melhorar as nossas vidas. Ele permitiu o aparecimento da agricultura, das ferramentas e das civilizações. Muitas cabeças convivendo e pensando juntas formalizaram o que os gregos chamavam de conhecimento da natureza ou física, como costumamos chamar atualmente. As leis descobertas por Kepler e Newton e as observações astronômicas de Galileu foram suas pedras fundamentais, e os novos cérebros, embasados em conhecimentos sólidos e comprovados dos antigos, aperfeiçoaram ainda mais uma maneira de ver o mundo muito mais próxima da realidade. Até que chegamos ao 90º corte da torta de maçã. O problema é que as leis que funcionam no nosso mundo, o macroscópico, parecem não valer para o outro mundo, o subatômico. E como nosso cérebro é ajustado para entender o macroscópico, ele entra em pane quando se depara com o subatômico. O próprio Richard Feynman, um dos principais formuladores da mecânica quântica, dizia que se você acha que entende a física quântica, é porque você não entende a física quântica. Preparado para entender o ininteligível? O grande problema da mecânica quântica já aparece em seu nome. Quântica, como a palavra sugere, indica quantidade. Nós descobrimos que o mundo subatômico é formado por pequenos pacotes de energia ou pequenas quantidades de energia. Cada partícula elementar é um desses pacotes. Peguemos, por exemplo, o elétron, a primeira partícula elementar que descobrimos. Fácil saber onde a encontramos, não? Afinal, os elétrons, ou pelo menos a descarga de uma quantidade monstruosa deles, é um evento bastante comum na nossa atmosfera. Os gregos, assim como outros povos antigos, também haviam notado que o âmbar, ao ser friccionado num pedaço de pele, passava a atrair objetos leves. Isso acontecia porque o âmbar se eletrificava, como sabemos hoje. E foi por isso que o elétron ganhou esse nome. Âmbar em grego é elétron. As experiências com eletricidade ocorriam, portanto, desde a Grécia Antiga, mas foi só no século XIX que se descobriu que o elétron era uma partícula subatômica que é atraída pelo próton presente no núcleo atômico. Foi então que esta representação do átomo ficou famosa,
e tudo pareceu estar no seu lugar. Afinal, átomos pensados dessa maneira lembram muito o sistema solar, não? A impressão era de que as regras que valem para o extremamente grande tinham versões semelhantes para o extremamente pequeno, o que seria um desdobramento daquele universo determinista que Newton nos tinha dado. Mas isso aqui não era verdade. O mundo subatômico não se parece nem um pouco com o mundo dos astros. Uma das primeiras vezes em que isso se confirmou foi quando fizeram o experimento da dupla fenda. Imagine que você tem uma arma de paintball, na sua frente há um muro com duas fendas e atrás dele uma parede. Se você atirar aleatoriamente as bolinhas de tinta no muro, algumas atravessarão e marcarão a parede, formando duas faixas, certo? É assim que as coisas se comportam no mundo real, mas não no mundo subatômico. Quando encolhemos o experimento para lançar elétrons ao invés de bolas de tinta através das fendas, o desenho que eles formam na parede é esse. Ele é chamado de padrão de interferência, algo impossível de ser feito por partículas como bolas de paintball, mas bastante previsíveis caso o que ultrapasse a fenda sejam ondas e não partículas. Nós sabemos como ondas se comportam no mundo macroscópico. Sabemos também como elas interferem umas nas outras quando ocorrem simultaneamente. Pois era exatamente isso que estávamos vendo no experimento, a interferência entre duas ondas, aquilo que escapava do feixe de elétrons quando ele batia no muro com as duas fendas. Isso faz com que mais elétrons atinjam a parede onde as ondas se sobrepõem, criando este padrão. E assim como o movimento das ondas no mundo macroscópico, o comportamento dos elétrons também pode ser previsto seguindo uma equação. Esta aqui, a equação de Schrödinger. Não vamos nos debruçar sobre a matemática da mecânica quântica, porém, a intenção desse vídeo é apenas fazer você entender que o mundo subatômico também segue regras, mas que elas são muito diferentes das do mundo que conseguimos perceber. Isso não quer dizer que elétrons são ondas. Quando os observamos no mundo real, eles são partículas. Matematicamente, porém, eles são ondas. Dá para descobrir propriedades reais de uma partícula subatômica, como velocidade ou posição, ao fazermos operações matemáticas nessas ondas. Por exemplo, para saber a posição, pegamos a amplitude da onda e elevamos ao quadrado. Isso transforma a onda desta maneira e ela passa a representar a probabilidade de distribuição daquela partícula. É mais provável encontrar o elétron nessa posição do que nessa, por exemplo. Quando medimos onde o elétron está, ele vai aparecer em um dos pontos da onda. Esse é o maior problema da física quântica. Ela é probabilística. Nunca sabemos onde está uma partícula, mas temos uma boa noção de onde ela deve estar. Percebe o quanto ela difere da física clássica, onde conseguimos planejar, por exemplo, o pouso de uma sonda em uma lua de Saturno com precisão quase milimétrica? E o pior é que não dá para saber nem se a função de onda realmente existe, porque quando medimos qualquer coisa subatômica, ela age como partícula. No experimento da dupla fenda, por exemplo, no momento em que os elétrons batem na parede e são absorvidos por seus átomos, eles passam a agir como partículas e é por isso que conseguimos medi-los. Esse fenômeno se chama colapso da função de onda e os cientistas simplesmente ainda não sabem por que ele acontece. E isso vale para todas as partículas fundamentais. Lembra das faixas de absorção espectrais que nos permitem saber a composição das estrelas e planetas distantes? Pois elas aparecem justamente através da mecânica quântica. Cada átomo possui uma configuração própria e a luz que ele emite nada mais é do que o excesso de energia absorvido por um elétron reemitido quando ele volta ao seu estado normal. É como se os átomos fossem cordas de guitarra. Quando batemos em uma, ela sempre vibra da mesma maneira e o mesmo acontece com os átomos. Quando os elétrons voltam para órbitas mais estáveis,
Os fótons que eles emitem possuem sempre a mesma quantidade de energia, a mesma quanta. É por isso que conseguimos identificar quais elementos estão presentes nas estrelas e nos outros planetas. E como as medições destas quantas aqui na Terra são idênticas às colhidas nos astros, temos certeza de que tudo no universo é feito da mesma matéria que temos por aqui. Falando em estrelas, há um outro fenômeno quântico que está intimamente ligado a elas, o tunelamento. Enquanto uma partícula está agindo como onda, ela pode, por exemplo, atravessar barreiras como se passasse por túneis. Ela decai exponencialmente enquanto as atravessa, e é por isso que só é possível atravessar barreiras muito finas. Mas se ela não decair completamente, há uma possibilidade de uma partícula ser encontrada do outro lado quando medida. E é exatamente isso que acontece no coração do Sol. Os prótons que estão lá se repelem, já que suas cargas são positivas, e a temperatura não é alta o suficiente para disparar a fusão. Mas como a enorme pressão da gravidade os força a ficarem muito próximos, a possibilidade de um próton tunelar dentro de outro é enorme. É assim que dois prótons se unem e formam um núcleo de hélio no Sol. A fusão nuclear, que libera toda a energia do Sol e permite a vida na Terra, acontece por tunelamento quântico. E o tal princípio da incerteza de Heisenberg, como funciona? Lembra que a função de onda define a posição e a velocidade da partícula? A posição é definida pela amplitude e a velocidade pelo comprimento da onda. Essa onda específica nos indica esse desenho de probabilidade de posição, ou seja, não sabemos exatamente onde a partícula está, só que ela está dentro deste desenho. Não sabemos também a sua velocidade porque a onda possui vários comprimentos, certo? É tudo tão mais simples no mundo real. Olha lá a moto andando a 40 km por hora atravessando a ponte. Dá até um certo alívio, não? Mas voltemos à nossa contraintuitiva mecânica quântica. Daria para sabermos a velocidade da partícula se a onda que a representasse fosse assim, afinal ela só teria um comprimento. O problema é que a representação da probabilidade da posição dela seria assim. Ela poderia estar literalmente em qualquer lugar do universo. Já essa onda só tem uma posição, ou seja, sabemos exatamente onde a partícula está. Só que a sua amplitude é enorme. Para se saber a velocidade exata, teríamos que destrinchar a onda em diversas outras com um só comprimento, cada uma com uma amplitude diferente. Ou seja, é impossível saber sua velocidade. Foi isso que o Heisenberg postulou. Você consegue descobrir a velocidade de uma partícula sem saber onde ela está, ou sua posição sem definir sua velocidade. Partículas quânticas, portanto, estão em um constante estado de incerteza, como o famoso gato dentro da caixa com o frasco de veneno. Ele permanece vivo e morto simultaneamente até alguém abrir a caixa e assim causar a medição. Torço pela vida do pobre felino. Então, a física quântica descreve o mundo através de equações matemáticas, onde cada partícula fundamental age como uma onda. Essas ondas, porém, colapsam quando as observamos, passando a agir como partículas físicas. Consequências desse comportamento são a superposição de ondas, o tunelamento quântico, a quantização da energia específica de cada átomo e o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse cara aqui. Fácil de entender? Não. Por que você acha que o Feynman disse que se você acha que entendeu física quântica é porque não entendeu a física quântica? O importante é compreender que mesmo tão abstrata aos nossos cérebros ajustados ao macroscópico, a mecânica quântica funciona. Sem ela não teríamos isso, nem isso, muito menos isso e nem isso aqui também.
Então, quando alguém te perguntar se você sabe o que é mecânica quântica, diga que o mundo do extremamente pequeno é regido por regras fundamentalmente misteriosas, bastante diferentes daquelas que governam o nosso mundo. Os nossos poderosos cérebros, porém, foram capazes de interpretá-las usando a matemática. Saber que partículas fundamentais se comportam como ondas quando não são observadas e se tornam sólidas quando detectadas é apenas um detalhe. O mais importante é a certeza de que há pelo menos uma espécie no universo que compreende seus segredos mais ocultos e que você faz parte dela. Agora que você sabe um pouco mais sobre o infinitamente pequeno, que tal conhecer o infinitamente grande? Clique nesse vídeo e entenda como medimos o tamanho do universo. Esses foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir a mais um Somos Míopes porque somos breves.